Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira, a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis do Atlético Paranaense em 2023, que demonstraram arrecadação e superávit recordes na última temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta, a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Na noite de ontem, em uma reunião do Conselho Deliberativo, o Atlético Paranaense anunciou ou publicou as demonstrações contábeis referentes ao ano de 2023, com excelentes notícias para o seu torcedor. A primeira, arrecadação recorde de 898 milhões de reais, bem acima do patamar habitual do clube, que costuma circular por volta de 1/3 desse valor por ano, um pouco mais, um pouco menos, e um superávit também histórico, também recorde de 383 milhões de reais. E é claro que nas mídias sociais os torcedores já começaram a debater esse tópico e a gente vai esbarrar em alguns argumentos bastante recorrentes que eu gostaria de enfrentar e conversar aqui com vocês. O primeiro deles é, logicamente, a questão de que o Atlético comemora superávit, não levanta troféus e companhia limitada, o que é uma visão bastante, acho que simplória desse assunto, porque por mais que o Atlético tenha tido uma arrecadação recorde, isso não transforma o Atlético automaticamente numa potência econômica. Uma temporada ela não existe desvinculada dos contextos das temporadas anteriores e posteriores. E por mais que o Atlético tenha tido uma arrecadação muito grande em 2023, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, isso não altera a realidade de que um Flamengo, por exemplo, que também já publicou as suas demonstrações contábeis, arrecadou 1,37 bilhão de reais, o que significa mais de uma vez e meia aquilo que arrecadou o Atlético num ano recorde e extraordinário no sentido de não habitual, como foi o ano de 2023 do Furacão. O Palmeiras, da mesma maneira, e isso serve para a gente entender o quão fora da realidade ou o quão especial foi 2023 do ponto de vista econômico para o Atlético, também anunciou uma arrecadação de 898 milhões de reais. Então, colocando isso tudo em perspectiva, considerando o poderio econômico desses clubes, especialmente o Flamengo, que é quem mais arrecada com direitos de transmissão, o Palmeiras, que tem o patrocínio mais valioso do Brasil, por que é que o Atlético teve uma arrecadação tão alta e tão fora daquilo que costuma ser a sua realidade? Para quem conhece um pouquinho de contabilidade, eu não sou um especialista, tenho um conhecimento superficial no tema, pelo fato do meu irmão ser contador, e isso, aliado à leitura das observações que constam desses demonstrativos, acaba me permitindo entender um pouquinho do que existe nesse cenário e poder transmitir para vocês as minhas percepções. Inclusive, uma vontade que eu tenho é, de ano a ano, fazer uma live, por exemplo, trazer um contador, alguém realmente preparado para fazer a leitura desse documento e destrinchar aqui com vocês de maneira detalhada, como eu ia dizendo, o que dizem as demonstrações contábeis, o que isso significa do ponto de vista do Atlético e como é que esse dinheiro está distribuído. Agora, é um conteúdo que eu tenho uma percepção de que talvez tenha muito pouca atratividade, assim, para um nicho muito específico de pessoas, mas se eu estiver enganado, se você for um torcedor que tem vontade de conhecer isso de maneira um pouquinho mais detalhada, deixa aí nos comentários que você quer esse tipo de conteúdo. Se realmente acontecer de várias pessoas deixarem esse comentário, talvez eu organize uma live para falar um pouco mais tecnicamente desses demonstrativos contábeis. Agora, voltando, por que é que o Atlético teve um ano tão diferente? Dentro do contexto de contabilidade, a gente tem o que a gente chama de receitas recorrentes e não recorrentes. Receitas recorrentes, elas estão pactuadas e vão acontecer de maneira previsível. Isso vale para patrocínios que já foram assinados, isso vale para direitos de transmissão até uma certa medida. A gente consegue esperar e valorar aquilo que possivelmente entrará nos cofres do clube a título de cada uma dessas receitas. Agora, o Atlético teve duas situações muito peculiares em 2023 que alavancaram essas suas receitas. A primeira diz respeito ao adiantamento dos direitos de transmissão da Liga Forte União. O Atlético vendeu para um grupo de investidores cerca de 20% dos seus direitos ao preço de 196,3 milhões de reais que entraram aí na última temporada. E isso, lógico, como é uma receita que não deve acontecer todos os anos, o Atlético vai ter direitos de transmissão todos os anos, mas não vai ter um adiantamento, muito menos um valor desse montante em todas as temporadas. Isso acaba caracterizando esse adiantamento como uma receita não recorrente ou uma receita extraordinária. O mesmo a gente pode dizer em relação a negociações de atletas. Por mais que sim, você vá vender atletas todos os anos, não existe uma
uma previsibilidade no sentido de quem serão esses jogadores, quais os valores vão ser atribuídos a cada negociação. Por isso esse valor ele também não seja recorrente, ele é muito variável. Isso significa dizer que para um Atlético que vendeu 241 milhões de reais em 2023, e sendo, obviamente, esse montante muito impulsionado pela venda do Vitor Roque, que gerou 40 milhões de euros fixos ao Atlético, cerca de 160 milhões de reais, a gente precisa entender isso como um contexto que não deve se repetir, não é todos os anos que o Atlético vai vender um jogador nesse montante, tanto é que o Atlético nunca tinha vendido um jogador nesse valor. E além dele, a gente ainda teve algumas boas vendas, casos do Abner, que foi negociado com o Real Betis, caso do Kelvin, que foi vendido para o CSKA Moscou, e do Terans, que foi vendido para o Pachuca, no México, e já voltou ao futebol brasileiro agora com a camisa do Fluminense. Então, o que isso significa, gente? Um resultado maravilhoso, em termos de gestão, demonstra a competência da presidência, do presidente Mário Celso Petralha. Mais uma vez, já faz quase 30 anos que ele assumiu o comando do Atlético, estruturou um projeto que vem rendendo frutos de maneira muito notória. Lá em 1995, quando o Petralha assume a presidência pela primeira vez, o Atlético era um clube com pouca estrutura, com pouca capacidade de arrecadação, com pouca capacidade de competir, mesmo naquele cenário onde ele se encontrava, que era um cenário de segunda divisão, um cenário de Campeonato Paranaense, onde as principais potências eram o Paraná Clube e o Curitiba. Então, toda a transformação que o Petralha fez ao longo desses 30 anos tiraram o Atlético desse cenário ruim, lá na metade dos anos 90, em termos de estrutura, em termos de capacidade financeira, embora muita gente vá se lembrar de maneira bastante nostálgica, e as pessoas têm direito de fazer isso, num clube com um dos CTs mais bem equipados do país, um dos estádios mais modernos da América Latina, provavelmente, e também um clube com uma capacidade de arrecadação que permite que ele seja competitivo em alguns contextos específicos. Então, quando a gente pega a informação de que a arrecadação recorde do Atlético, que é tão distante da realidade habitual do clube, é de 898 milhões de reais, ainda fica abaixo, ou bastante abaixo até da receita de um Flamengo, a gente entende por que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é um campeonato que vai premiar consistência ao longo da temporada, é um alvo menos simples para o Atlético do que para outras equipes, porque existe, demonstrado de maneira técnica, estatística, uma correlação muito natural entre o valor que um clube gasta em salários especificamente e os resultados esportivos dentro de campo. Então, quando você tem um Flamengo gastando mais de 40 milhões de reais por mês na montagem do seu elenco, a gente não pode exigir de um Atlético que gasta cerca de 8 milhões e meio de reais por mês com o seu, que compita de igual para igual. A tendência para o Atlético é que, para ser campeão brasileiro, a gente precisaria de um cenário similar ao que se configurou em 2023, com os principais candidatos, os clubes financeiramente mais poderosos, patinando no início da competição e o Atlético fazendo como fez o Botafogo, acumulando uma sequência de vitórias, ganhando corpo na tabela para poder administrar essa vantagem no restante da competição. Lógico que para o Atlético ser campeão ele teria que fazer diferente do Botafogo, que entrou em colapso na reta final e acabou permitindo a reação do Palmeiras. Agora, para um Atlético que tem alguma capacidade de arrecadação e alguma capacidade de investimento, as Copas, nesse ano especialmente a Sul-Americana, mas também quando estiveram na Libertadores e a Copa do Brasil, são alvos mais simples, não pelo fato de que o Atlético não tenha mais ou menos capacidade nessas competições, mas porque são competições de um tiro mais curto. Se você tem uma equipe encaixada, se você tem um bom treinador, alguns bons jogadores, e além disso tudo você acaba levando um pouquinho de sorte nos confrontos, né, nos chaveamentos, você consegue avançar de maneira mais natural sem depender de tanta consistência, porque ao longo da temporada você vai ter problemas com lesões, com suspensões, com convocações, como o Atlético tem tido, e isso vai acabar abalando a equipe no Campeonato Brasileiro de maneira mais direta e mais determinante do que acontece nessas competições eliminatórias. Então, para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que eu digo, o Atlético pode eventualmente vir a ser campeão brasileiro, desde que faça bem a sua parte? Pode. Mas os caminhos mais curtos e mais desejáveis em termos de título acabam sendo as competições eliminatórias. O título brasileiro talvez vá precisar de um conjunto de circunstâncias especiais, o bicampeonato brasileiro, para acontecer. E aí a gente vai ter que aguardar esse cenário se reconfigurar, como aconteceu em 2023, e o Atlético dessa vez estar preparado, porque ano passado realmente a gente acabou não conseguindo tirar proveito disso. Quem tirou proveito da melhor maneira foi o Botafogo, ainda que no final da temporada não tenha deixado o título escapar.
E o que isso significa, gente? O que eu sempre prego aqui? O Atlético é um clube que está onde está hoje, está tão melhor hoje do que estava lá na metade dos anos 90, porque o Atlético sempre foi um clube que soube qual é o seu lugar na hierarquia do futebol brasileiro. E por mais que o Atlético seja hoje um clube referência, um clube modelo de gestão, o Atlético não pode se imaginar competindo com o Palmeiras, com o Flamengo em termos econômicos. E as finanças, elas têm um poder muito grande no futebol. Então o Atlético precisa fazer como tem feito, investir nas categorias de base, investir em jovens jogadores do mercado sul-americano, porque o mercado sul-americano ele te oferece boas peças a um custo mais acessível do que o futebol brasileiro, e continuar a partir desse modelo, trazendo bons jogadores, formando bons elencos, trazendo bons treinadores. Espero que essa lição tenha sido aprendida, treinadores mais capacitados para trabalhar com esses jogadores, para desenvolver esses jogadores e para entregar dentro de campo um resultado que a torcida espera, um time bastante competitivo e capaz de brigar por títulos. Porque feito isso, fazendo-se isso, o Atlético vai criar um ciclo virtuoso. Você cria uma boa equipe com jovens jogadores, com jogadores sul-americanos, que ao final desse processo você vai vender para o mercado exterior, para o futebol europeu, para a Major League Soccer, para a Liga Saudita, né, mercados mais endinheirados, para começar tudo isso novamente e sempre ter uma nova fonte de arrecadação, porque o Atlético depende de venda de jogadores, como a gente pôde perceber nesse demonstrativo de 2024, de 2023, desculpem, para poder ter uma arrecadação que permita ele ser competitivo. E aí, a gente precisa entender o porquê que o Atlético não pega até o último centavo que tem guardado, e o Atlético tem uma reserva de cerca de 150 milhões de reais investidas no CDI hoje, segundo o demonstrativo contábil que foi divulgado, e não por que ele não pega esse valor e simplesmente despeja no mercado contratando jogadores ou aumentando a folha salarial. O projeto do clube ele tem que ser a médio e longo prazo, porque não adianta você gastar esses 150 milhões de reais, porque não vai ser esse valor, por mais significativo que ele seja, ele certamente é, que vai dar uma garantia, uma segurança ao Atlético de que ele vai transformar esse investimento em títulos. O torcedor precisa ter uma visão de mais médio e longo prazo. O Atlético cresceu muito nesses últimos 30 anos, e se continuar fazendo bem a sua parte, se continuar sabendo o seu lugar e mirando no ponto mais alto da hierarquia para poder estar lá no momento certo, o Atlético vai se transformar num dos principais clubes desse país, disso eu não tenho dúvidas. E é por esse motivo que vocês vão me ver sempre aqui defendendo esse modelo de gestão, que vocês vão me ver aqui sempre com os pés muito bem cravados no chão e o olhar mirando sempre no ponto mais alto. A gente tem um clube que fez alguma coisa de muito especial, passou por uma transformação muito significativa nesses últimos quase 30 anos, desde que o Petralha assumiu lá em 1995, e eu não sou um petralhista. Vocês já me viram criticando muita coisa do Petralha, ou várias coisas do Petralha, pelo menos, mas em termos de gestão, o Petralha é irretocável. Aquilo que ele fez pelo Atlético, ninguém nunca fez por outro clube no futebol brasileiro. E, na minha visão, o Petralha é o maior dirigente da história do Brasil. Tá? Então, parabéns para o Atlético. Espero que a torcida entenda o tamanho dessa vitória, o que isso significa, o quanto isso valida o modelo de gestão do clube e permite que a gente continue crescendo nessa política de austeridade, porque por mais que o torcedor queira, repito, que o Atlético despeje todo o valor que tem reservado no mercado, é importante ter essa reserva para poder manter a estrutura, para poder investir em inovação, para poder investir na compra de novos equipamentos, eventualmente aproveitar a oportunidade de mercado, porque não se esqueçam, o Vitor Roque, que a gente vendeu e que foi determinante para esse resultado financeiro expressivo de 2023, só foi possível adquirir porque no momento que essa oportunidade surgiu no mercado, o Atlético tinha 24 milhões de reais no banco para depositar na conta do Cruzeiro e poder adquirir o jogador. Então, pode ser que surjam outras oportunidades como essa dentro do mercado brasileiro, dentro do mercado sul-americano, e o Atlético tendo essa gestão austera, essa gestão séria, essa gestão com uma visão de longo prazo e com solidez financeira de ano a ano, até porque é o 10º ano seguido de superávit do Atlético, um recorde absoluto no futebol brasileiro, o Atlético vai conseguir continuar crescendo. E por mais que algumas pessoas queiram vender para vocês a ideia de que a SAF será o elemento que vai fazer a diferença, que vai resolver a vida financeira do Atlético, no sentido de colocá-lo no patamar mais alto do Brasil, eu tenho para mim é uma ótima expressão, né? Eu tenho a percepção de que provavelmente não será assim, porque por mais que o Atlético faça uma venda gigante de uma SAF, 2 bilhões, 2 bilhões e meio, 3 bilhões de reais, a gente não pode perder de vista que esse é um valor que vai entrar uma vez só e normalmente não vai entrar de maneira imediata, todo de uma vez, né, à vista.
Então, e ainda que fosse isso, ainda que fosse à vista, ele acabaria se diluindo pelo tempo, porque 1 bilhão e meio, 2 bilhões e meio de reais, 3 bilhões de reais hoje é o equivalente àquilo que o Flamengo, por exemplo, arrecada em 2 anos e meio. Então, lógico que uma SAF vai ser importante, até para evitar o caos político que vai certamente se instalar no momento em que o Petralha, que infelizmente não é eterno, e eu digo isso especialmente em termos de gestão, se afastar da presidência do Atlético. Agora, não vai ser isso que vai transformar automaticamente o clube. A distância vai ser encurtada, a gente vai ter uma maior capacidade de investimento, é possível que a gente tenha jogadores mais caros, salários mais altos, e isso deve transformar o Atlético num clube ainda mais competitivo do que é hoje. Mas ainda que venha a SAF, e ainda que ela venha como o clube planeja que ela venha, eu entendo que ela não vai ser, não vai colocar o Atlético no mesmo patamar das principais potências econômicas do Brasil, embora vá aproximar sim o clube muito disso. De maneira muito rápida em comparação ao crescimento necessário, ao tempo necessário para um crescimento mais orgânico. Mas se vocês, gente, acompanharam o demonstrativo contábil, isso é uma coisa que interessa, não interessa, gostaram, não gostaram? O que vocês acham que o Atlético tem que fazer daqui para frente com esse capital que foi acumulado? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou com algumas respostas em atraso, ando bastante cansado, a corrida tem sido enorme para mim, mas espero colocar tudo em ordem o mais rapidamente possível, responder todo mundo e deixar todo mundo satisfeito. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.